Então a gente chega pro cara e fala assim, o que tu prefere? Pra preencher aqui, ficar 10 minutos preenchendo papel Aham. ou 1 minuto preenchendo formulário? Uhum. Porque o papel também é assim, tu vai lá e preenche problema na roda. Daí no outro dia ele bota problema no roda solta. No Aham. outro dia ele fala roda. A linguagem nunca é a mesma. Aí nunca é mesmo. Quando a gente padroniza dados, daí a coisa fica melhor, né? Então a gente explica isso para eles também. Olha só, agora tá o dado padronizado. Um monte de coisa que tu não precisa preencher mais porque já vem automático. Então quando ele clica numa certa situação lá, já vem a resposta já vem pronta. Uhum. Então é isso, a tecnologia vem para de ponta a ponta, mas eu acho que é super importante não estar enfiando goela abaixo. A gente precisa esclarecer o motivo e também precisa mostrar o resultado, né? Quando eu vejo um mentor ou alguém que eu quero me inspirar e tal, quem são as pessoas que eu conheço que também segue elas? E aí eu troco uma ideia. Tipo assim, de verdade mesmo, eu agora tô selecionando muito essa questão de conteúdo, porque nós somos produtores de conteúdo. Então eu tenho que estar sempre com muitas ideias na cabeça pra mim poder fornecer, por exemplo, eu vou fechar uma parceria com o Juca e eu vou ajudar ele a estruturar a rede social dele. Então a primeira coisa que eu tenho que investigar é o Juca. Qual que é o formato criativo que ele gosta de fazer, que ele gosta de gravar, qual que é o tom de voz que o Juca gosta de falar. Depois o que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas que têm o mesmo perfil do Juca, pra elas me inspirarem a ter ideia de conteúdo pro Juca. Então eu vou em muitos. Aí eu entro lá no perfil, aí eu vejo, tem uma pessoa que eu conheço que segue essa pessoa também. Vou trocar uma ideia sobre ela. Quais os conteúdos que você já consumiu dessa pessoa? Ela também tá no YouTube? Aí eu vou lá no YouTube, vou ver o que ela tá ensinando no YouTube. Faz sentido? Cara, ela tá falando muita balela aqui, porque não é possível que você também não entende um pouquinho sobre o assunto. A gente entende um pouquinho sobre cada coisa. E aí eu vou selecionando quem é que vai ser realmente ali, quem vai me ajudar e quem é que não vai me ajudar. Voltamos aqui no nosso quadro do Empreendicast, aqui na Prospere Agência. E que dia especial para nós aqui, gente. Vamos para a segunda gravação, a primeira foi incrível. E nesse segundo episódio nós vamos falar muito, mas muito sobre inovação, vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre a vida, gente, a vida real, vamos falar de quem faz, de quem só fala. E aí eu quero que você, fique com essa pergunta aí na sua cabeça. Você é um falador ou você é um fazedor? Eu acho que passou da hora da gente falar sobre isso. No mundo da internet tá cheio de gente falando, mas será que eles estão entregando? Será que você tem capacidade de olhar para isso que está sendo dito e verificar se é verdade? Ou não é verdade? O que eu tenho que olhar? Para onde que os meus olhos têm que estar virados para eu poder identificar se isso é de verdade ou se isso é mentira? Se é só uma venda e depois não vão me entregar nada? Eu acho que é nesse sentido que a nossa conversa vai rolar. Tenho certeza que você vai gostar. Então, se inscreve aqui no canal, encaminha para quem precisa também ouvir essa conversa. E agora vocês vão conhecer o nosso convidado. Quero aqui te dizer, seja muito bem-vindo à nossa mesa, Juca, esse parceiraço, esse cara que a gente conheceu há tão pouco tempo, mas que tem conquistado a nossa admiração e respeito. Obrigada, viu, Juca? Obrigado também. Também estou muito feliz de estar com o pessoal lá, conhecendo esse bando de louco que a gente chama, né? É uma galera que está abrindo bastante a minha mente também. Eu já tenho a mente bem aberta há muito tempo, mas eu acho que a expansão da mente ela é infinita, né? Então a gente está sempre precisando aprender tudo sobre todos e todos sobre tudo o tempo todo, né? Então estou bem feliz, assim. Estou bem contente. Que massa. E, Juca, para começar, a gente vai começar sabendo de você. Quem que é o Juca? É a pergunta mais difícil de ser respondida, né? Quem eu sou, mas quem é o Juca? Então, a gente estava conversando agora, né? Eu sempre, agora, como pai, eu sempre, minha primeira resposta sou o pai do Cris, né? E a gente conversa, assim, quando de paternidade, e eu sempre falo que depois que tu tem um filho, a vida te dá um chute na bunda e tu começa tudo de novo, né? Mas o Juca empreendedor é o Juca da Tempero Ágil. Eu sempre trabalhei na minha área de tecnologia. Ultimamente eu estou voltado mais para a área estratégica agora. E como a gente está aqui falando de faladores e fazedores, né? Eu sou um cara que eu gosto de fazer bastante e estou entrando nessa área agora de poder ter a oportunidade de falar bastante também.
Então, eu tenho a minha empresa desde 2007. Aí em 2010 a gente oficializou, né, com o CNPJ. Trabalhava CLT e começando a empreender ao mesmo tempo. Começamos com uma lojinha. Então, meio período eu trabalhava CLT, o resto do período eu trabalhava na lojinha. Até que um dia o Sebrae bateu na minha lojinha e perguntou: e aí, tu vai empreender de verdade ou tu vai ser mais um cara que tem uma loja aí na rua, né? E naquela época o Sebrae era bem. Tocava bem na nossa ferida, né? E aí eu comecei a engatilhar isso na minha cabeça, assim. Então, cara, será que eu vou ter que ficar aqui fazendo a vida inteira isso, né? E tecnologia é uma coisa que é muito rápido, né? A gente tá numa pegada hoje, amanhã já mudou. Então é meio que uma corrida, né? E aí eu comecei a preparar minha mente para estar sempre atualizado e estar sempre andando com o movimento. E esse movimento é o que eu falo que é inovação, né? Então eu comecei a ir para esse lado de inovação. Cara, o que tá pegando de novo? O que a gente pode fazer de diferente, né? E aí eu entendi que fazer diferente não é inventar a roda, né? É fazer ela girar melhor. E aí desde 2010 até 2019 a gente tinha uma pegada mais operativa mesmo. E a partir de 2019 agora a gente está mais fazendo transformação digital e tratando mais inovação. E a gente escolheu o nicho de micro e pequena empresa, porque a gente entende que na média, grande empresa, eles têm condições de ter uma pessoa assim lá dentro, né? Inclusive, eu sou um desses caras que estão dentro, né? Que está dentro de uma grande empresa fazendo inovação e transformação digital, mas a gente quer fazer isso com as pequenas e microempresas, né? Então, eu não tenho condição então, de ter um CLT aqui fazendo tecnologia, fazendo, né, implantando sistema, colocando na rede social, enfim. Sim. Então a gente vai lá e ajuda essas pessoas, né? Essas pessoas que estão querendo empreender. Eu vejo que é uma sacada fantástica, primeiro porque a gente não pode desvincular o nosso olhar dos números, né? O que os números dizem? 98% das empresas brasileiras hoje são pequenas e microempresas, então só 2% são empresas médias e grandes, ou seja, que realmente consegue bancar e manter, né, uma estrutura de TI, vamos dizer assim, para poder estar focado mesmo em melhorar a operação, com tecnologia e tudo mais. Então é uma fatia muito pequena do mercado, e como eles têm recursos para investir, eles podem realmente ter essa equipe toda interna ou até realmente contratar daí grandes empresas de tecnologia para poder gerir. E a gente vê que os micro e pequenos empresários, eles ficam à mercê de aprender a fazer sozinho, ou fecham, abrem. Por que a estatística do Sebrae é tão triste, né? De que as empresas morrem nos primeiros 2 anos, porque elas não conseguem se adaptar às mudanças que acontecem dentro desses 2 anos. Porque o empreendedorismo no Brasil, Juca, não é, nossa, eu nasci para empreender. O empreendedorismo no Brasil, ele nasce da necessidade do cidadão. Às vezes ele tá cansado de ter um chefe chato, às vezes ele acha que vai ter mais tempo para a família, às vezes ele só não consegue se adaptar ao horário, que geralmente é o horário comercial. Então existem muitas situações para alguém decidir empreender, mas na maioria das vezes não é talento, não é dom, não. Não é. E tem uma frase que assim, quem tem empresa tem saudades do patrão, né? Na verdade, a minha empresa está muito focada agora em gestão de dados, né? A gente está fazendo isso numa empresa grande aí, mudou da água para o vinho. E é exatamente isso. O micro e pequeno empresário, ele quer assumir um compromisso, né, de ter o próprio dinheiro ali e o sonho, né, de ser uma empresa grande, mas está sempre pecando nisso. Não tem os dados, não sabe quanto que é o caixa dele, não sabe quanto que ele está gastando, não sabe quanto está investindo, pega o dinheiro da empresa, paga as contas de casa, não sabe quanto que tem no estoque dele, seja de serviço, seja de produto. Ele não sabe quanto que está... E o que eu tô falando aqui, às vezes até é empresa grande, tá? Sim. Eu já vi empresa grande não entender os próprios números. E às vezes o cara até tá faturando bastante, só que ele não tá entendendo qual é a despesa dele. Né? E aí, assim, qual é a tua meta?
né? Tu faturou 1 milhão, mas aí tu gastou, tu teve 1 milhão e 100 de despesa. Aí bateu a meta 1 milhão, e aí a despesa chegou 1 milhão e 100. Putz, vamos ser negativo. Obviamente, né, que nem tu falou, as empresas grandes têm pessoas qualificadas para estar cuidando disso ali dentro, né? Porém, o micro e pequeno empresário não tem. Aí o que a gente faz? A gente tenta conscientizar essas pessoas, né? E com o quê? Com inovação e transformação digital. Não adianta a gente chegar e entrar bater na casa da pessoa e falar assim, eu quero que tu mude agora o teu vasinho de flor de lugar. Não é assim que isso funciona. Sim. Mas a gente tem que chegar ali e falar assim, cara, tu tem que regar essa florzinha, né? Como é que tu rega? 3 vezes a semana, com uma aguinha assim, aguinha assado. E quando a gente entra com tecnologia dentro das empresas, é dessa maneira que a gente faz. Olha só, a gente tem aqui, a gente tá numa pegada agora de Power BI, né? Nós temos aqui Power BI. Tu tem planilha aí? Tu tem planilha? Temos. Então vamos ver o que tá acontecendo com a tua empresa. A gente vai ali e ajuda esse cara com isso. Cara, custa dinheiro? Não custa. A gente faz consultoria aí, 2 horinhas por R$250. Para o cara entender qual é os números dele, né? Pega tuas planilhas aí, a gente vai juntar tudo, vai te mostrar um dashboard, porque às vezes o cara tem as planilhas, tá lá preenchendo planilha, e quando que ele analisa essa planilha? Nunca. Né? Porque imagina que tu é vamos supor aí, uma pessoa que vende no iFood, tem um delivery, né? E tu tem um aplicativo do iFood lá. O iFood te dá os relatórios. Sim. Tá? E quando que tu analisa isso? É verdade. Quando é que tu tá entendendo o teu estoque? Tu tá pagando caro ou barato lá na salsicha do teu cachorro-quente? Sabe? A tua qualidade. Tu tá entendendo o teu cliente? Tu tá vendo a reclamação dele? Então, assim, o que a gente faz? A gente vai na empresa, conversa com essa pessoa. Cara, analisa teus dados. Eu não tenho tempo, Juca. Deixa que a gente faz. Né? Tu só precisa puxar tua planilha daqui e botar nessa pastinha. Sim. E aí tu acessa aqui, tu tem os teus dados aqui. Então a gente tem essa pegada. Ensina muito a gerar dados, né, Juca? Eu vejo que hoje o mercado empresarial, vamos dizer assim, eu quero aprender, eu vejo que eu tô errando na gestão. Então eu já identifiquei, eu tô errando na gestão. Eu não sei para onde é que tá indo meu dinheiro e tal, tudo mais. Você entra lá no YouTube e pesquisa, ele vai te ensinar a fazer um fluxo de caixa, ele vai te ensinar a fazer um controle de contas a pagar, a vencer, ele vai te ensinar. Mas ele não te ensina a analisar esses dados depois. Ele te ensina a fazer o que é necessário, mas a análise de dados realmente não é algo que a gente encontra fácil e falar assim, não, agora eu consigo visualizar isso aqui e ter assertividade na tomada de decisão, porque os dados servem para isso. Exatamente, o dado é para tu decidir o que tu precisa melhorar ou o que tu precisa manter. Né? O que não está sendo legal, tu tem que ou melhorar ou tirar fora. O que tá legal, tu vai manter, né? Ou melhorar. Então, é exatamente isso. A dor hoje dos nossos pequenos ali, micro e pequenos empresários, é exatamente essa. É analisar os dados e assim, para onde que eu vou agora? Né? E aí a gente faz todo esse trabalho dentro da empresa ali, né? Eu gosto muito de ver algumas entrevistas e algumas coisas do Abílio Diniz, né? Abílio Diniz fala assim, uma empresa... processos e pessoas. E agora a gente tem que adicionar tecnologia. Então, quando a gente tem pessoas que são competentes e tem processos bem definidos, a gente precisa da tecnologia para ajudar. E o que a tecnologia faz é exatamente isso. Assim, olha, a gente tem aqui a planilha, tem uma pessoa que preenche essa planilha muito bem, é muito competente, faz os cálculos todos, mas a gente precisa da tecnologia para mostrar que resultados que essa planilha está trazendo para a gente. Né? Então, a gente faz isso. E o dado ele é extremamente essencial para exatamente a tomada de decisão. A gente está fazendo agora essa transformação digital ali na empresa e a gente conseguiu descobrir que assim, coisas que é muito dinheiro, né? O dinheiro está rolando. E aí assim, cara, esse dinheiro todo indo para onde a gente nem estava sabendo que estava indo, né? O que a gente faz com esse dinheiro agora? Então, hoje, se tu faz a análise, a gente faz Power BI, né? Se tu pega na linha do tempo, tu vai arrastando a linha do tempo, tu vê as barrinhas vermelhas que diminuindo e as barrinhas verdes aumentando. E aí, quando tu olha pro olho do cara, pro olho do teu cliente ali, tu vê o cara brilhando assim, tipo, caramba, cara, a gente tá, né? Tava naquela situação, tá nessa situação agora.
é o que traz o teu é o que traz o teu propósito, né? É o que traz o resultado para ti, entendeu? Tipo, o ticket tá ali, mas tu vê o cara assim, pô, para eu ter esse resultado aqui, eu demorava 3 semanas. Aí hoje, com transformação digital e inovação, eu faço isso em 15 minutos. E tudo isso analisando dados, tomando as decisões de fechar umas torneirinhas aqui e abrir outras ali. Entendendo onde que tá rolando, né? E não é só dinheiro, né? A gente analisa dados absenteísmo, a gente analisa dados médias de hora de saída e entrada da empresa, a gente analisa, por exemplo, vou dar um dado bem aqui, acidente de trânsito. A gente montou lá um portal com formulários lá, que quando a frota, alguém tem algum problema com a frota, faz lá um formuláriozinho, eu pego esse formulário, que é o dado padrão, né? Sempre que o cara acontecer alguma coisa, ele preenche esse formulário, e esse formulário analisa, faz conta e fala, cara, esse motorista aqui é o que está dando prejuízo para a empresa. Entendeu? Então, assim, a gente começa a entender até o perfil das pessoas através dos dados. E aí, assim, junto com outros, né? Aí tem pesquisa de avaliação, tem o do absenteísmo, e o próprio sistema vai te traçando um perfil daquela pessoa ali. Essa pessoa, será que está somando? Ou será que está atrapalhando aqui o meu negócio, né? Enfim, é um dos exemplos, né? Mas a ideia é essa. A ideia é a gente trazer tecnologia para esse pequeno e microempresário, para ele entender o que está rolando na empresa dele. E ter mais tempo para ir para agir, né? Porque eu tinha uma cliente que ela era muito da planilha. Ela empreendeu e botava tudo na planilha. E aí ela chegava em casa e ficava até 1 hora, 2 horas da manhã analisando a planilha. No outro dia ela tinha os dados. Aí ela conversou comigo e tal, Juca, eu entendo toda a minha empresa, só que eu não tenho mais vida. Eu chego em casa e eu fico até as 2 da manhã, no outro dia eu tô um bagaço, porque eu fico na planilha. Eu preciso que tu me ajude com isso, que eu preciso que tu automatize esse negócio aqui pra mim. Daí a gente foi lá, implantou lá um sisteminha pra ela, personalizado, e integramos lá com o sitezinho dela, que ela trabalha sempre pelo site dela, entregamos pra ela. 3 semanas depois, ela assim, cara, eu chego em casa, em 20 minutos eu tenho meus dados que eu preciso, que eu levava até as 2 horas da manhã fazer, né? Então é sobre isso, é sobre a gente entender qual é a dor do cliente ali e direcionar, né? Tipo, mostrar pra ele, cara, aqui tu tá errando, aqui tu tá acertando. Quando eu fiz faculdade de matemática, Juca, acredita? E depois estudei administração de empresas. E nesse processo, fazendo vários cursos de treinamento, eu lembro que eu fiz um curso de Excel avançado, e aquilo pra mim foi, meu Deus, eu descobri o mundo, aprendi a fazer uma macro, né? E aí, mas assim, até você fazer a macro, ou seja, desenvolver ela, era muitas horas ali. Depois realmente era só apertar um botão e ela fazia os cálculos. E aquilo já era extraordinário, né? Hoje eu vejo que os sistemas de tecnologia, eles conseguem fazer até aquilo que era extraordinário em questão muito rápida, né? E muito mais barata também, porque quando a gente está falando de horas de trabalho, isso custa caro pro empresário, pro empreendedor. E quando você escolheu esse nicho de micro e pequenas empresas, eu acredito que você também analisou a situação financeira dessa galera. Porque o que tem de dor na cabeça do empresário quando você chega lá e... eu, por exemplo, nem trabalho com isso, mas eu chego lá, começo a conversar, ela fala sobre eu reclamei isso e aquilo, eu viro e falo assim, cara, você tem que automatizar a sua empresa. Primeira coisa que ela fala pra mim, isso eu não dou conta de pagar, é muito caro. Né? Eu acredito que é uma coisa que você deve ouvir sempre quando você vai trabalhar com esse público. Como que a Tempero Ágil encontrou uma saída para isso, assim, para mostrar para o empreendedor que, primeiro, que não é caro, é possível dela pagar, tornar isso acessível para esse micro e pequeno empreendedor e mostrar para ela que realmente o investimento vale a pena? Então, a gente, no início, era muito difícil, né? A gente ter essa abordagem ali, né? E eu tenho como propósito... como eu sou microempresário, eu tenho um propósito de fazer essa galera a crescer junto, né? A gente acho que até conversou já uma vez sobre isso. Então, assim, eu já fiz até consultorias, assim, até gratuitas, tá? Que depois viraram um ticket para mim.
Mas a gente começou com uma abordagem de porcentagem de redução de custo do cara. Então a gente chegava na empresa e falava assim, ó, eu vou fazer aqui o teu plano, a gente vai botar os teus dados aqui, e aí nós vamos fazer um plano de 2 meses aqui. O que tu conseguir reduzir, tu vai pagar uma porcentagem pra gente. Porque eu preciso que tu acredite no nosso trabalho. E aí a coisa começou a andar, Então, hoje, até a gente tava falando agora há pouco, eu não tenho nenhum comercial, né? Eu entendo que eu preciso ter. Mas a minha empresa sempre foi indicação. E a ideia é sempre essa, né? A ideia é a gente ter uma abordagem que traga a confiança do nosso cliente, mostre para ele o resultado, e aí sim, depois assim, agora, já que tu tá tendo resultado aqui, então vamos crescer junto, né? Hoje, o que eu tenho, assim, de clientes, são todos eles por indicação, e toda a minha carteira de cliente é indicação, e todos eles começaram assim, né? Eu preciso montar um site para ti, por exemplo. Eu monto aqui para ti porque eu preciso de um portfólio. Certo. Se tu vender alguma coisa pelo site, tu me paga uma porcentagem. Depois esse cliente chegou para mim e Ju, que eu preciso de outro site, mas agora eu quero te pagar. Então, eu entendo que a gente tem que crescer, né? A gente precisa estar nesse movimento. E até agora eu fui para o associativismo justamente para isso, para criar relacionamentos. Porque só a indicação também não dá. A gente sabe que a indicação ela é serial, né? Sim. Então sai daqui e vai para um ponto, para outro ponto, para outro ponto. E a gente precisa estar num esquema paralelo, né? Então a gente precisa estar divergindo em várias vertentes para poder o nosso trabalho tá aparecendo. E aí a gente entra na questão do fazedor, né? Eu sempre fui muito fazedor. Então as pessoas sempre vão lá no Juca que o Juca faz, vai lá no Juca que o Juca faz, vai lá no Juca que o Juca faz. E aí as pessoas começavam a falar pra mim, Juca, tá, mas por que tu não fala? Do que você faz, do que você tá fazendo. Aí eu, cara, mas não é minha pegada, eu gosto aqui, né? Eu gosto de mostrar o resultado, eu tenho uma paixão pelo que eu faço. Graças a Deus hoje eu já fui pra fora, fui faxineiro, limpei estágio de cricket, fui motorista, enfim, já fiz Uber. Mas o que eu amo fazer é isso que eu faço hoje, é transformar, entendeu? Então, assim, cara, hoje a gente tá numa situação e hoje o Juca, né, eu já ouvi assim de clientes, cara, tu mudou o jeito da empresa trabalhar. Então, isso é satisfatório, né? Porém, eu preciso começar a falar agora também, né? Sim. E aí eu vejo que, assim, nas empresas, internamente e também agora nas redes sociais, externamente, muita gente falando, né? E pouca gente fazendo. Sim. Na minha época, quando não tinha rede social hoje, era muita gente fazendo, pouca gente falando. A internet veio e tem muita galera indo pra internet para falar, mas e aí? Não entrega nada. A gente acabou de falar de planilhas, né? Quem nunca aqui viu um post 52 mil planilhas por apenas R$ 9,90? Todo mundo já viu, né? E aí? Tu baixa essa planilha, R$ 9,90, aí tu vai olhar, tem 52 mil planilhas e nenhuma serve para nada. Né? Tipo, pô, tá aí, amigo, eu preciso disso aqui. A minha dor é essa aqui. Me ajuda com isso. Qual dessas 52 mil planilhas aqui tu vai me ajudar? E o cara não te responde. O cara, pra tu ter um suporte aí, tu precisa pagar agora R$ 500 por mês. Tu quer um negócio personalizado, é mais R$ 2.500 por mês. Então, assim, o R$ 9,90 é o bait. Uma isca, né? É o bait. E aí, depois, como é que faz, né? E aí, o diferencial da temperagem é esse. A gente quer estar perto do cliente. Então, quando a gente monta um projeto pro cara, o cara fala comigo. Se ele tem alguma dúvida, ele fala comigo. Se ele precisa desenvolver algo a mais, ele fala comigo. Ele tem o meu telefone. Então, assim, a gente quer estar perto do cara, pro cara não se... A gente entende que a jornada do cliente precisa ser até a hora que ele tá com tudo sob controle. Entendeu? E aí, a partir daí, ele toma a decisão dele, né? Cara, eu achei muito massa, assim, a visão da Tempero Ágil, porque primeiro que eu achei massa a Tempero Ágil. Quando eu conheci essa empresa, a gente achava que o Juca vendia coisa de comida, porque assim, Tempero Ágil. O que esse cara faz? Que ele botou esse nome, né? Foi a primeira curiosidade que eu tive, tá? Como que você identificou pra ter esse nome? E a gente vai entrar nesse assunto pra você poder explicar pra galera.
E depois foi entender a tua metodologia de trabalho. E aí agora, vendo todo esse envolvimento e tudo mais, aí me trouxe para uma outra questão. Todas as pessoas de tecnologia que a vida inteira eu conheci são muito mais fazedoras do que faladoras. E tem sido tão legal ver o seu despertar para o falar. Por quê? Porque tem muita gente ruim que por falar muito alcançou níveis que devia estar o Juca lá, a Tempero Ágil lá. Por quê? Porque você está fazendo, você está entregando resultados, você tem vários cases de sucesso que você pode apresentar depois para os futuros clientes, porque você ficou focado em fazer acontecer. E isso é o que nós também entendemos, né, como chamado para o nosso negócio. A gente falou, a gente precisa dar voz para pessoas boas falarem, dar espaço, né, e por isso desse podcast, ele surgiu por isso, porque a gente cansou de ver gente ruim alcançando lugares que não era nem pra ela estar. Porque ela só fala, não entrega, só fala, não entrega. E enquanto gente que tava entregando muita coisa por não ter espaço, não ter essa vontade também. Porque eu entendo que você tem que sair da sua zona de conforto ali pra poder se colocar nesse lugar de você ser se colocar em evidência mesmo. Porque não é o perfil de quem gosta de tecnologia se expor. Então, eu acho que isso a internet ajuda, né? Eu acho que essas pessoas que estão hoje nesses lugares, tem muita gente boa também, né? A gente não pode ficar lamentando muito, porque tem muita gente boa também. Porém, eu acho que a maioria é muita gente ruim, que é exatamente isso, que sabe falar. É o famoso lábia, né? Eu entendo que as duas coisas são boas, assim. A internet está dando muita voz, e acho que esse propósito aqui é para a gente, se souber fazer, para trazer em evidência essas pessoas que sabem fazer e agora estão querendo falar, né? Porque é exatamente o que tu falou. Eu estou numa pegada agora também que eu preciso estar em evidência no mercado, com as pessoas, né? Eu preciso identificar quem são as pessoas que estão falando e não fazendo, né? Quem está fazendo e não está falando. Eu hoje estou num momento de estratégia que, além de fazer, que aí eu acho que é histórico, né? Então, quando tem um histórico bom, só se tu resbalar numa casca de banana muito grande, né? Mas esse aprendizado de poder falar começa a abrir muitas portas ali, né? E aí, qual é o diferencial lá em cima? Quando tu chega lá em cima dessas pessoas que não fazem e estão falando bastante. Exatamente isso. Isso já está incomodando, né, Renata? Eu acho que já tem, assim, a gente sabe que a gente está em algumas rodas ali, que quando tu chega naquele degrau ali, e aí começa a apresentar um case, começa a apresentar teu histórico, começa a apresentar resultado, as pessoas começam a ficar incomodadas também. É verdade. E aí não basta só falar mais agora também. A gente tem que entender o que a gente está falando e a gente tem que aprender a falar com essas pessoas também, né? Porque o falador e o fazedor são coisas muito complexas, né? Tem um fazedor que é ruim também. Tem. Né? Tem aquele cara que ele executa, mas na hora que tu precisa que ele seja um pouco mais estratégico, um pouco mais tático, esse cara não consegue. Né? E aí acaba atrapalhando. A gente tem caras que... por exemplo, eu entrei numa empresa que tinha um senhor lá com 80 anos que ele fazia exatamente a mesma coisa durante a vida dele inteira naquela situação, né? E por que esse cara aqui não evoluiu, não subiu e tal? Fui conversar com ele e, tipo, ele não fala, sabe? Não fala. Não, eu gosto aqui do meu trabalho, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de dar pitaco, porque talvez eu dê um pitaco errado e daí vão me mandar embora. Então, assim, é muito complexo, Renata, sabe? E aí, quando a gente vem para o mundo empreendedor, né? Pessoas empreendedoras, a gente tem que saber o que precisa ser falado, né? E o que precisa trazer de resultado. A gente tem muita gente falando, mas e cadê o resultado, né? A gente vai aí nas palestras, vai em eventos grandes, e aí fica lá 30 minutos, 40 minutos, vendo um monte de slide, vendo um monte de coisa, e aí tu entra no perfil do cara no Instagram,
Tá, mas e aí? Cadê o teu resultado, né? O que tu mostra para mim de número, né? Tem até um exemplo agora aí, uma associação aí, a menina foi fazer um workshop de vendas e a gente mandou no balãozinho lá do story delas, tá, mas o que é o teu ramo de vendas? O que tu vende? E ela não vendia nada, tipo, tava ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Sim. Porque às vezes tem muita gente boa fazendo coisas muito boas que não está falando. Tem muita gente boa que está fazendo coisas boas que estão falando, mas não estão dando credibilidade. É porque assim, ó, a gente precisa entender, e isso que o Juga falou é muito importante. Tipo assim, ó, ela tava dando um treinamento de venda, certo? Aí vocês perguntaram pra ela o que ela vende. Ela vende treinamento, porque ela vendeu tão bem que alguém contratou ela. Mas, quando eu tô falando pra alguém que vende treinamento e essa pessoa vem me dar um treinamento de vendas e é produto específico, isso aconteceu muito comigo enquanto eu trabalhava na instituição financeira, tá? Como eu era exatamente do setor comercial, a primeira instituição financeira que eu trabalhei, eu fui contratada pra vender seguro, consórcio, cartão, esse era o meu foco, eu só tinha que vender. E era até um setor separado de qualquer outro. Depois é que eles viraram essa balela de juntar gerente de relacionamento com os produtos e serviços. Mas eu não acho que seja a melhor opção para uma empresa. E eu via o resultado, tipo assim, enquanto era o setor de produtos e serviços separados do setor de crédito, tinha mais assertividade. E eu explico por quê. Porque o setor de produtos e serviços, ele não precisa falar não. Ele pode falar sempre sim. Então, se eu falo sempre sim pro meu cliente, sempre sim, toda vez que ele me procura, eu preciso de ajuda para saber o que aconteceu com o meu cartão. Sim, eu te ajudo. Ah, eu preciso pegar um talão de cheque um pouquinho fora do horário. Você me ajuda? Sim, eu te ajudo. Ah, você precisa... Eu te ajudo. Quando eu ia vender para ele, o que era a resposta dele para mim, Juca? Era sim também. Sim. Por quê? Porque fazia parte do meu treinamento de venda. Eu era treinada a sempre atender a necessidade daquele meu cliente, porque quando eu precisasse vender para ele, eu já tinha implantado nele o sentimento de reciprocidade e ele sentia que ele estava me devendo algo. Então, quando eu ia para venda, era a pergunta final: eu posso descontar da conta ou você vai me passar o carro? Já estava vendido. Tava vendido. Mas isso faz parte de treinamento de venda, só que eu vendia mesmo. Quando vinha os nossos treinadores de venda, eu perguntava para eles, tá, mas qual foi a última vez que você trabalhou na ponta? Quando que você atendeu realmente cooperado? Eu quero saber disso, porque isso para mim faz diferença. Quanto tempo faz que você tá fora desse mercado de venda direta? Que você só tá dando treinamento de vendas? Porque às vezes vinha treinador que não falava a nossa língua. Que aquilo que ele estava trazendo de abordagem para nós não fazia sentido com o dia a dia do que eu vivia com os meus cooperados. Então, cada um foi desenvolvendo. A minha forma, por exemplo, de venda sempre foi muito essa, o de servir para gerar esse sentimento de reciprocidade. Depois era muito automático eu bater todas as minhas metas, né? Diferente de quando eu vim para Floripa. Na instituição que eu fui trabalhar aqui, já tinha se unificado o setor comercial, era responsabilidade do gestor da carteira. Então, ali eu cuidava de tudo do cooperado. Então, se esse meu cliente fosse o Juca viesse e falasse assim pra mim, Renata, eu tô apertado, preciso de dinheiro para pagar as contas. Eu é que ia viabilizar o empréstimo pro Juca pagar as contas. Só que daqui a pouco, vinha uma campanha de venda de seguro e eu já sabia que o Juca tava agolado aqui, ó, pegando dinheiro emprestado para pagar as contas. E sabe o que eu tinha que ser obrigada a fazer? Ir lá e vender um seguro pro Juca. Como? Eu sei a situação do cara. Se eu botar um seguro aqui, vai dar ruim. Chegar lá na frente, ele vai ter acumulado o empréstimo, a parcela do seguro, a parcela do consórcio, o cartão de crédito. E eu endividei o cara. Isso foi uma das principais coisas que me fizeram sair do ramo, você acredita? Porque eu não consegui entender isso como sendo sadio e ser viável. No final, as instituições financeiras brasileiras estão só endividando pessoas. É um modelo de negócio, né? Claro. Eu acho que quando a gente está trabalhando com venda e produto de serviço, toda empresa, seja ela micro, pequena, média, grande, ela tem que ter, estava falando disso antes, né? Ela tem ali o setor estratégico, tático, operacional. A gente tem que ter um operacional, e aí entra todos os setores, a gente tem que ter o tático entre todos os setores, a gente tem que ter o estratégico que não entra todos os setores aí. Entendeu? Então, assim... E a informação, ela tem que... A hierarquia, ela tem que ser de cima para baixo, mas a informação, ela tem que correr em via de mão dupla.
Aham. Então, quando tu tá lá em cima, Importante. para tudo ser estratégico, tu tem que entender o que tá rolando lá no operacional. Juca, eu queria que você repetisse. Repete só essa frasezinha assim, ó, pra gente poder que a hierarquia ela tem que ser de cima para baixo, mas a informação ela tem que correr na via de mão dupla. Então, é isso aí. A gente tem que entender que em qualquer empresa, a hierarquia, a pirâmide, ela existe estratégico, tático e operacional. A hierarquia, ela tem que sempre vir de cima para baixo, mas a informação ela é via de mão dupla. Então, ela tem que subir e descer. O cara que está lá em cima tem que entender a informação lá embaixo e o cara que está lá embaixo tem que entender a informação lá em cima. Porém, a hierarquia é sempre vertical e sempre de cima para baixo. Muitas empresas estão querendo, talvez, inovar com uma gestão um pouco linear, né? Então, todo mundo ele se acorda entre si e baixa para o operacional e, tipo, tá tudo certo. Tá muito ruim isso aí. Eu acho que, como a gente estava falando antes, tem muita gente que fala muito e faz pouco. Sim. Se tu tem uma gestão que todos eles fazem e alguns falam, ok, porque daí a operação tá funcionando. Se tem muita gente que fala e não faz, vai dar muito ruim isso aí. Eu Porque concordo. a dor da maioria das empresas internamente é exatamente essa. O cara lá embaixo, ele não recebe informação, ele não sabe o que ele precisa fazer e muitas vezes ele não sabe nem o que ele está fazendo, né? E aí quando tu começa a subir para entender por que essa informação não está chegando, lá em cima também não tem informação. A informação não está descendo, sabe? Às vezes a informação só tá subindo. E aí chega lá, bate e tá aí. E desce o quê? Não desce nada. Entendeu? Então, a gente tem a gente tava falando aqui de vendas aqui, a gente tem uma dor interna que é entender a jornada do cliente. Que é o que tu acabou de falar. Entendeu? Tipo assim, cara, o que o Juca precisa? Ele precisa de um seguro ou ele precisa de um empréstimo? Né? Ele precisa de um empréstimo. Mas quanto precisa, Juca? Qual é o teu negócio aqui? Quanto? Né? Sim. A gente precisa entender o cliente. E a gente precisa estar perto desse cara aí. Então, quando a gente vai cuidar desse... eu estou vendo um movimento muito ativo agora e muito crescente de o pessoal está começando a enxergar que o cliente só vai ficar com essa empresa se ele for acolhido, se ele for escutado. Sim. Né? Eu acho muito ruim, e isso já acontece com todo mundo, assim, comprar uma internet. Vou te contar vou te contar um caso meu, tá? Particular. Eu estava numa operadora, eu não vou ficar falando o nome aqui pra não dar Claro. mas eu estava numa operadora e essa operadora me prometeu lá um X velocidade e e instalaram e ficaram 3 meses e nunca chegou a velocidade, que é nem metade da velocidade. Porque eu, como na tecnologia, entendo que a coisa varia e tal. Mas não chegava nem a metade. Eu entrei em todos os canais, Renata. Todos os canais de reclamação, todos os canais que eu pude. Twitter, pelo site, pelo saque. Todos os canais não resolviam o meu problema. Mandaram um técnico lá em casa. O próprio técnico falou que não era problema lá no aparelho. Cara, não quero aqui ficar te... desmoralizando, né? Mas eu também mexo com isso e assim, cara, eu tenho quase certeza que é equipamento. Tenho quase certeza que é equipamento, 99,9%. Bota outra aí, vamos testar. Não é equipamento, o cara foi embora, ele não trocou. Reclamei de novo, botei aí a gente foi pro Reclame Aqui, pro consumidor.gov, e aí foram lá, trocaram equipamento e resolveu na hora o problema. Só que depois de 3 meses, sabe? Sim. Tudo bem. Trocaram o equipamento e tal. Depois de uns 6 meses, as coisas melhoraram lá em casa e tal. Conversei com a minha esposa. Vamos fazer um upgrade aqui? Botar uma Netflix agora com 4K, né? Botar mais um streamingzinho aqui. Eu vou fazer pela operadora, porque daí fica tudo aqui e tal. Me venderam e nunca funcionou o streaming que eu pedi. Nunca funcionou. Aí eu, de novo, a mesma saga, tá? Eu fiquei mais 2 meses, Renato. 2 meses. Pra resumir o caso, né? Eu peguei e cancelei. Eu cancelei, pedi pra cancelar tudo. Aí, Renata, eu era o melhor cliente deles. Claro. Tá? Me ligaram. Telefone, não.
A gente não falou meu nome, né? Meu nome é Arilson, eu só me conhece por Ju. Seu Arilson, por que o senhor está cancelando e tal? Não, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, agora eu não quero mais. Uhum. Tudo bem. Aí eu liguei para outra operadora. Olha só, eu preciso de uma internet assim, assado, mas eu tenho necessidade, porque eu trabalho home office também, de ter fibra dentro do apartamento. Eu preciso que traga a fibra até aqui dentro. Vocês trazem a fibra até dentro do apartamento? No WhatsApp, a vendedora me falou que sim. Não, a gente leva até dentro do apartamento. Então, maravilha, pode assinar aí, onde é que eu assino e tal. Chegou lá para instalar, o rapaz começou a puxar um cabo, deu, cara, isso aí não é cabo, não é fibra. Isso aí dele não. Aqui no teu prédio a tecnologia é essa aqui. Não tem fibra ainda, né, dentro do apartamento. Deu, não, tá aqui, ó. Eu mostrei pra ele, tá aqui. A menina falou, ela perguntou qual era o prédio, eu respondi. Eu fiz questão de perguntar 2 vezes pra ela, tem certeza? Ela falou que sim, e agora vocês vão botar a fibra dentro do apartamento. E eu tenho uma coisa que é assim, Renata, quando eu tenho que brigar alguma coisa, eu brigo. E aí eu fiz um rolo, fiz. E eles foram lá e mudaram, pediram 2 semanas, botaram o equipamento lá embaixo do prédio e botaram fibra dentro do apartamento. Só que assim, eu tô contente com a operadora? Não. Olha só, a gente botou aí, né? A gente fez todo esse trabalho e tal. Não interessa, não é isso que eu quero. Eu quero que tu me venda uma coisa e me entregue essa coisa. Sim. Eu não quero que tu chegue pra mim e fale assim. Se tu chega pra mim e fala assim, eu não tenho fibra dentro do apartamento, mas se tu me der 1 mês, eu consigo colocar depois. Sim. Maravilha. Aí é uma decisão minha, sabe? E aí a gente volta naquele negócio do falador fazedor. Quando a gente vai na internet, a gente vê, né? A gente tá falando aqui dos mentores, né? Sim. Eu não tô dizendo que tem mentor ruim, não tô dizendo nada disso. Mas eu tô dizendo que tem muito mentor ruim, né? Mas tem muito mentor bom também. É verdade. Poucos, Mas tem. Mas tem. Então, assim, tu olha ali o cara, eu te ensino a ganhar 20 a 30 mil por mentoria e de 2 a 3 mentorias por dia. Cara, se eu ganhasse 20 a 30 mil 2, 3 vezes por dia, eu nunca estaria na internet. Fazendo o que lá? Não faz sentido. Né? Paga alguém pra estar ali e deu, né? E aí tu vai no perfil do cara, o cara tem 20 mil seguidores, daí eu acabei de abrir um agora quando tu tava entrevistando o Maxon, chegou pra mim, eu abri, o cara tem 23 mil seguidores, no primeiro post que eu entrei pra ver, tinha 6 curtidas. Pô, eu recebo 6 curtidas nos meus posts, entendeu? Sim. Então, assim, cadê a credibilidade, né? Aonde que tá o teu resultado? Qual que é o valor? Qual que é a verdade naquilo que ele tá falando disso? A ponto de eu ir lá e falar assim, ó, eu apoio. Porque, assim, a gente não tá falando de métrica de vaidade aqui não, tá? Mas o que significa uma curtida na rede social? São pessoas que ouvem o que tu diz, que já passou por aquele processo e que concorda contigo. Ou que sabe que o que você tá falando é verdade. Porque, assim, a gente também tava falando sobre isso. A gente hoje posta nas nossas redes sociais, são pequenininhas, porque é tudo muito orgânico, devagarinho, crescendo. Mas quando você posta, você vai lá, você vê bons comentários. Ou seja, tem prova social de alguém que viveu aquilo que você tá prometendo, mas que ela sabe que você realmente entregou. É de verdade aquilo. Agora, se não tem interação nenhuma e ainda tem muita gente lá, alguma coisa de errado tem que ter. Essa... Eu falo assim, ó, o que a gente tá querendo fazer aqui não é falar que só tem gente ruim ou só gente boa, não. Mas é colocar um pontinho de interrogação na sua cabeça quando você vê uma oferta. Porque a diferença entre oferta e entrega, a gente tem que começar a ser criterioso, que nem o Juca falou sobre o caso da internet dele. Quantas e quantas vezes você é mal atendido num lugar e você nem busca os teus direitos? Porque você acha que não vale a incomodação. Só que o não valer a incomodação tá fazendo criar esse monte de gente irresponsável, que te promete algo e não te entrega nada daquilo e, ó, fica por isso mesmo. O sistema tá assim, entendeu? Tipo, quando tu vende algo é muito rápido. Eu quero um carro. Cara, hoje tu vai ali, tu chega pro vendedor, ó, tem um dinheiro aqui, eu quero um carro, mas eu quero carro amanhã. O cara tá aqui, teu carro amanhã. O carro deu um problema. Cara, 3 meses pra resolver o problema do carro. Sabe? O negócio virou uma coisa... E aí, o que eu falei antes, né? Eu acho que tá rolando um movimento agora de entender essa jornada do cliente. E o pessoal começar a cuidar mais, assim, desse ponto, entendeu? Porque hoje tá muito disputado tudo. Tá todo mundo alugando carro, fazendo locadora de carro, tá todo mundo vendendo mentoria, tá todo mundo fazendo transformação digital e inovação, tá todo mundo fazendo rede social, tá todo mundo fazendo podcast, mas quem é que tá entregando valor? Quem é que tá gerando valor?
Quem é que tá tendo autoridade? É quem tá mostrando o resultado, entendeu? A gente falou, pô, nossas redes são pequenas, né? A gente começou, tá nesse movimento agora, né? Mas é assim, o que é o que a gente fala, eu quero, a gente tava falando sobre viralizar, né? Que bom que eu vou viralize um dia, né? E muitas pessoas conheçam o meu trabalho porque eu sou apaixonado pelo que eu faço e eu tenho um orgulho do resultado que eu entrego nas empresas e inclusive na minha vida, né? Já fiz bastante besteira aí, mas hoje eu sou um cara que eu entrego muito, muito, e eu sou apaixonado por isso. E eu quero que as pessoas vejam isso de mim porque eu quero deixar um legado. Hoje eu tenho um filho, eu quero que isso seja a tempero ágil seja, a tempero ágil, tu falou agora que sabia se era tempero e tal, ela vai ter uma loja virtual de temperos também. Legal. Mas a tempero ágil é de dar esse tempero, sabe? Tipo assim, de agilidade, de resultado, da gente chegar a gente não quer chegar aqui no podcast da Renata e falar, muda tudo, Renata. A gente quer chegar aqui e falar assim, Renata, olha só. Se você acrescentar isso aqui vai ser diferente pra ti. Ô, Juca, e o que a tecnologia, com todo o seu conhecimento, pode me ajudar na jornada do meu cliente para eu poder melhorar a experiência dele? Porque o fato é que a gente está vivendo realmente a era da experiência. Claro que a gente passa por cima de... Quando o produto é essencial, eu vou dar um exemplo. A internet é bem ruim. Eu concordo. Tipo, eu falo com a minha mãe todo dia, e a minha mãe todo dia reclama da internet. Mas ela não cancela. Por quê? Porque ainda é algo essencial. E aí ela fica, cancelo, não cancelo, busco, não busco, vale a incomodação de eu ficar todo dia ligando? Não vale. Mas ela precisa da internet também, porque tem que rodar a maquininha do cartão, tem que passar o Wi-Fi pro cliente, tem isso e aquilo. Então, tem produtos que você ainda aguenta porque são essenciais. Mas tem outros que não. E tem outros que tem uma loja do lado da outra. E aí eu entro em uma e eu não sou nem atendido, porque eu não vou falar do mal atendido, vou falar não sou nem atendido. E aí eu entro em outra onde eu sou muito mal atendido. E aí eu entro em outra que a pessoa tá realmente preocupada em me proporcionar essa experiência. Não tô nem falando de preço, pode ser mais caro, sabe por quê? Porque a gente quer se sentir abraçado na onde a gente vai. Eu quero entrar num lugar onde não pareça que a pessoa tá me fazendo um favor, que ela entenda que ela tá me vendendo algo, que ela tá levando o meu dinheiro, que foi suado, que eu trabalhei aqui horrores para poder ganhar, e que eu decidi ir lá e deixar o meu dinheiro no estabelecimento dela. Mas que não é só pela pizza, né? Vamos falar do ramo das pizzarias que tem inúmeras. Tem aquele lugar que você é muito mal atendido, tem lugar que você é muito bem atendido, tem lugar que você vai... Então, assim, como que a tecnologia pode me ajudar a melhorar a jornada do meu cliente dentro do meu negócio? Tecnologia, a gente vai sempre falar de dados. Né? Então, a gente sempre vai... hoje, por exemplo, tu tem lá uma carrocinha de cachorro-quente. Tu vai escrever no papel, vai botar ali, depois no final do dia tu vai pegar esse papel e coisa. A gente traz a tecnologia para te ajudar. Tipo, o tempo que tu demora escrevendo ali, o cara precisa ali, tu clicou 2 botões ali, armazenou, depois tu vai pegar esses dados e vai gerar informação para ti, né? Então, na minha cabeça, é assim, ó, tudo que é essencial e fácil, não presta. Tudo que é difícil e não essencial são as melhores coisas que tem. Então, se for analisar, quando tu vai, por exemplo, se tu tem muito dinheiro, tu quer comprar uma Ferrari. Não precisa ter uma Ferrari, né? Só que quando tu vai lá, aí entra a jornada do cliente. É outra pegada, entendeu? Tu chega lá, o cara vai te tratar bem, ele vai te recepcionar bem, tu vai ter um kit lá de recepção, o cara vai escolher, o cara vai sentar pra ti assim, o que tu quer? Tu tá dentro de uma loja de Ferrari, tu só tem Ferrari pra comprar, mas o cara vai te perguntar o que tu quer. O que você tá procurando lá? O que tu tá procurando, entendeu? E depois que tu sai com a tua Ferrari de lá, o cara vai te perguntar, gostou da Ferrari? Precisa de mais alguma coisa? Tá gostando dela? Então, como que a gente faz isso com tecnologia? Cara, eu acho que agora para os pequenos, micros, né, e até médios empresários, tem um formulário de satisfação, né, gerar dados. A gente tem agora lá na Multiban, a gente colocou um QR Code, a gente coloca os containers de banheiro nas praias para os banhistas no verão. E o que a gente fez? A gente fez um QR Codezinho que vai para um formulário online e o cara responde ali como é que tá sendo a tua experiência aqui no container. Porque a gente bota uma pessoa para ficar cuidando lá, né? Sim. Nos outros anos a gente não botou. A gente tinha muito problema com a pessoa que ficava lá cuidando, às vezes ela não tava, fechava, ia, demorava para voltar.
Aí o cliente queria ir no banheiro e não estava aberto. Aham. Então a gente botou esse QR Code, explicou, fizemos um treinamento. E esse QR Code, o que é? A pessoa vai lá, bate o formulário e chega pra gente. Eu faço um webhook, jogo para um Power BI. Power BI vai lá para cada praia e para cada tipo de equipamento. Ele mostra um gráfico pra gente de satisfação. E aí mostra lá, cara, esse aqui a pessoa nunca tá. Não tem disponibilidade. Esse aqui, tudo nota 5 lá, que é de 0 a 5, né? Tudo nota 5. Daí o que a gente faz? A gente liga pro cara que tá lá nesse container. O que o senhor tá fazendo aí? E tá todo mundo elogiando e tal. Não, eu tô fazendo meu trabalhinho aqui, eu sempre tô limpando. Sai alguém e pergunta se tá tudo bem, se a pessoa precisa de mais alguma coisa, né? E aí o que a gente faz? A gente pega esses dados e aí começa a trazer o que é de melhor para os outros ambientes, entendeu? Sim. Então, esse é um exemplo que a gente pode usar a tecnologia para melhorar a jornada do cliente, né? Outra questão é gamificação. Então, dependendo... tem agora eu achei muito legal, de inovação eu adoro isso, né? Tem um chatbot agora, que é para pizzarias e restaurantes, delivery, que tu faz o teu pedido ali, enquanto o pedido não chega, ele te direciona para um joguinho. E aí tu fica jogando ali dentro do WhatsApp mesmo. E aí depois ele para o joguinho te fala, ó, a pizza tá indo, acabou o jogo. Então é muito legal, assim, né? Porque, tipo, o que o cliente quer? O cliente ele quer atenção. Tá tudo pegando fogo, tá tudo errado, tá tudo zoneado. Ele quer um carinho, entendeu? O cliente, ele quer que tu esteja ali pronto para pelo menos dar uma resposta para ele. Olha só, pegou fogo teu servidor. Tu vai ficar 10 dias sem internet. E o teu site vai ficar fora do ar 10 dias. Sim. Mas a gente tá aqui, já tá tratando, tá bom. Ô, tá Juca, bom, não tá, né? Mas assim... Isso é tão importante que você tá dizendo, porque assim, eu até comentei isso num outro podcast que eu gravei aqui há dias atrás, de que o bom atendimento, ele supera qualquer erro técnico. E eu falo isso porque, que nem eu disse, já errei muito trabalhando numa instituição financeira e já cometi erros de gerar prejuízos para as pessoas que eu atendia. Mas o fato de eu cuidar tão bem deles e deles ouvirem de mim o erro e de eu antecipar o erro, não esperar eles descobrirem, né, nada disso, fez com que a gente solucionasse o problema e eu nem perdi o cliente, tá? Ele teve prejuízo financeiro. Ele falou assim, tá tudo bem, eu entendo. Por quê? Porque essa questão de dar essa atenção, esse cuidado. Gente, todo mundo quer se sentir importante. E assim, ó, tem coisinhas tão básicas, né? Que hoje a tecnologia pode te ajudar. Vou te dar um exemplo. Tem uma pizzaria aqui de Floripa que eu sempre compro. Todas as vezes que eu entro no WhatsApp, eu sei qual é a mensagem automática. Mas a primeira mensagem automática que eu recebo é: Oi, Renata, que bom te ter de volta. Tipo... hoje a gente... É simples, não é? Mas faz toda a diferença. Por quê? Ele tá falando meu nome, que é a coisa que eu mais gosto de ouvir, porque isso é cientificamente comprovado que a palavra que nós mais gostamos de ouvir é o nosso próprio nome. Falou meu nome, falou que tava com saudade de mim, gente. É um robô. Mas ele vira e fala assim: olha, que bom te ter de volta aqui. Então, assim, tudo isso hoje são ferramentas que podem contribuir. Ô, Juca, só antes da gente prosseguir, quero só explicar aqui o que é Power BI, né? Porque a gente tá falando para micro e pequenos empreendedores que que nunca ouviram essa palavra na vida delas. Então, eu queria que você pudesse explicar o que é o que é isso, o que é esse nome esquisito aí que esse cara tá falando. O Power BI é uma ferramenta da Microsoft. Ele é ele é uma ferramenta de business intelligence, né? Então ele pega dados de qualquer tipo de documento ou qualquer banco de dados. A gente faz uma extração. A gente sempre tem, né? O fluxo do processo é um armazenamento do dado, seja ele qual for, PDF, TXT, planilha, escaneou lá um documento, qualquer coisa. Eu tenho o meu sisteminha aqui, que é o meu sisteminha aqui, a gente tá falando muito de restaurante, né? Eu tenho meu sisteminha aqui, por exemplo, do iFood, e ele me extrai lá um relatóriozinho. A gente pode usar isso no Power BI. Então, sempre é o armazenamento, depois a gente vai para a extração, então a gente extrai esses dados, a gente compila, né? Tira todos, porque às vezes o dado vem em texto, às vezes vem em tabelas, aí a gente extrai. Depois a gente faz a transformação de dados e compliance desses dados, né?
Então a gente transforma tudo em linhas e colunas. E aí depois a gente faz... às vezes a gente cruza dados também, pega dados de um sistema, cruza com dados de outro, faz as ligações ali, faz os cálculos, e aí a gente joga num dashboard dinâmico. E o que é o legal do Power BI? Porque quando a gente faz esses dados, a gente joga como se fosse a tabela dinâmica lá do Excel. Só que quando a gente joga isso no Power BI, os filtros eles começam a ser dinâmicos. Então, por exemplo, tem uma oficina lá e eu tenho um dashboard que me mostra quais são os serviços que todos os mecânicos fizeram ao longo do período. Então, quando eu clico lá no Zé, o gráfico, o dashboard, automaticamente ele acende ou elimina todas as informações que não estão vinculadas ao Zé. Aparece só os dados dele. Tá, mas eu não quero só do Zé, eu quero do Zé e da Maria. Aí quando eu clico Maria, aí volta os dados da Maria. Tá, eu quero só a média dos dois. Então tem lá um botãozinho, a gente pode botar um botãozinho que era a média. Daí, então ele é dinâmico, né? O gráfico vai mostrando. Então quando eu falo assim que o cara demora 8 horas, 9 horas para obter os dados de uma planilha ou de um gráfico, até no gráfico dinâmico, isso ele faz ali em questão de segundos, clicando nos filtros, fazendo os filtros ali, né? Dinamicamente ali no dashboard. E o legal é que o Power BI também a gente pode, como ele tem um webhook, é um serviço web, a gente consegue jogar isso em páginas da internet, consegue estar online. Então, por exemplo, se eu quiser aqui abrir meu celular e mostrar os dados da empresa aqui, eu consigo mostrar, né? Tem aplicativo. Então, eu tô de férias lá no Caribe, daí eu quero ver como é que tá a meta lá do meu pessoal. Tem 4G aqui, entra, 5G e vejo como é que tá. Consegue acompanhar. É tudo em tempo real. Então, o Power BI é uma ferramenta bem poderosa. O legal é que é gratuito. Então, Olha isso, né? Micro e pequeno empresário, faz uma conta lá, é gratuito. E aí, é legal porque, tipo, a gente consegue usar ferramentas super poderosas com muito baixo custo. E isso é muito legal para o pequeno e médio empresário, então, o micro e pequeno empresário. Porque às vezes ele fala assim, nossa, Juca, eu não tenho condição de ter um Power BI aqui na minha oficina. Tem sim, amigo. Ô, Juca, mas eu entendo essa crença, porque até pouquíssimo tempo isso era realmente muito caro, isso era inacessível, né? A gente passou, né, e você, a gente passou por essa experiência toda, de zero tecnologia para muita tecnologia, e a tecnologia tá realmente completamente acessível, né, a qualquer pessoa, mas criou-se, né, isso na cabeça das pessoas. Cara, tecnologia é caro, tecnologia é só pra quem entende, tecnologia não é pra mim, eu não consigo nem mexer no meu celular direito, como que eu vou criar um Power BI dos meus dados, né, fazer essa leitura. Mas, assim, eu acho que foi muito interessante a gente falar sobre esse assunto, principalmente para você que tá aí de casa e que é um micro e pequeno empreendedor, entender que hoje já é possível você ter acesso a isso de forma mais barata, e que o que você vai pagar é só pela expertise de quem sabe mexer no sistema e te entregar de uma forma que você também entenda. Porque aí que tá aquilo que a gente falou sobre o falar e fazer. Nós estamos falando com uma pessoa que sabe fazer, mas ela não quer fazer para ela quer fazer para você conseguir fazer também, né? Isso é entrega, isso é ser funcional. Porque eu também conheço muitas empresas, Jucas, que investiram em tecnologia e não saíram do lugar, não teve resultado nenhum. Isso é um problema também, porque assim, às vezes a gente implanta tecnologia, implanta inovação, e aí é muito importante ter as pessoas para manterem isso lá dentro, entendeu? Eu tenho alguns clientes que me procuraram, pediram, mas aí não tocaram, sabe? Porque não adianta eu colocar não adianta eu montar um formulário lá para a pessoa, e eu sempre monto de acordo com o negócio dela, é totalmente personalizado, então... eu quero um indicador aqui de quantas vezes eu acendo a luz aqui no meu podcast. Tudo bem, vamos lá, vamos montar, vamos botar um sensorzinho ali, vai trazer para um banco de dados, o banco de dados vai te mostrar, olha, se tu apagar mais 2 vezes no dia, tu vai economizar mais R$50 no mês. A gente faz isso aí. Eu tenho um bem legal que é um coworking, que eu perguntei para ele assim, tu sabe quanto de café que tu tá gastando no mês? Dele sim, sei. Quanto? R$1.200. Tá, mas tu sabe quanto que é uma dose de café lá? Não sei. Tu sabe quantas doses de café está sendo consumida na segunda-feira? Mas por que eu quero saber isso? Porque tu tem que entender que se tu tem mais doses de café na segunda-feira, teus clientes estão indo mais na segunda-feira.
E aí tu tem que atender melhor teu cliente na segunda-feira. Entendeu? Então, assim, não é o Não é preço sobre do o café. Não é sobre o café. É sobre atender melhor o teu cliente. Não pode faltar esse café na segunda-feira. Entendeu? Sim. Então, assim, a gente traz isso com muita personalização. Isso eu acho que é um diferencial também aqui da Tempero Ágil, porque a gente vê que tem muitas plataformas aí que fazem o que a gente faz. Mas é aquilo de novo, tu vai ali, paga, tu acessa, e agora? O que eu faço com isso aqui? O que eu faço com essa plataforma agora aqui? Sim. Né? A gente não, a gente vai lá, senta do lado da pessoa, o que tu precisa? Preciso disso aqui. Então a gente vai fazer assim, fez, tá tudo certo, é isso que tu quer? Vamos ver o resultado. A gente vai lá, começa a imputar dados, faz uma rodada lá, né, um período de tempo com imputação de dados. É esse o resultado que tu quer? Cara, é isso que eu quero, mas eu queria ver assim, queria ver assado, tá bom? A gente vai lá, monta o BI para ele. É isso que tu quer agora? Cara, agora tá show. Então tá aqui, tá entregue, o que tu precisar de mim, me liga. Então é isso que a gente faz, né? E para cuidar melhor do cliente também. Então hoje eu vejo que essa pegada de transformação digital e inovação, ela acontece, mas não acontece humanizada, assim, sabe? Cara, hoje é chatbot, IA. Cara, IA é show de bola, chatbot é show de bola. Tecnologia é muito show de bola. Eu tô nessa área porque eu amo. Mas tem que usar do jeito Mas como é que tu faz isso com o teu cliente, né? Porque tem cliente que não sabe o que nem IA. Não, e eu vou ser sincero pra vocês, tem gente que criou uma barreira, por exemplo, com chatbot. Tipo, ai, eu odeio isso aqui. Tipo, eu vou dar um exemplo. Na última instituição financeira que eu passei, nós passamos da migração do uso do WhatsApp para o uso de uma ferramenta de WhatsApp. Aquilo era um porre. E eu te explico por quê. Eu não podia mandar mensagem direta pro meu cliente cooperado. Por quê? Porque eu precisava que ele me respondesse, porque o responder era o aceite, de eu aceito conversar com você sobre esse assunto, por conta da questão da LGPD e tudo mais. Então, tinha tudo isso. Eu tinha que mandar uma mensagem que era as liberadas pela Meta, ou seja, uma mensagem, a primeira mensagem sempre era automática. A partir da segunda que eu podia realmente entrar no assunto. Gente, aquilo bloqueou e muito o nosso acesso, vamos dizer assim, a falar diretamente com o cooperado. Só que, ao mesmo tempo, trouxe muitos dados importantes para a empresa, em que logo depois elas foram corrigindo os erros e tudo mais, e pode ser muito mais assertiva, de poder realmente... E vou te dizer, tá? Não é uma empresa muito pequena, e ainda assim não tá usando essa análise de dados do jeito correto. De chegar na mesa diretora mesmo, ou seja, nas reuniões de gerentes e virar e entregar dados. Olha, essas pessoas entraram em contato lá na tua agência e elas esperaram por 2 dias por resposta. Porque era isso que, para mim, aquela ferramenta devia servir. Para poder medir o tempo de atendimento, foi resolvido, não foi? E claro, no final tinha uma pesquisa. Então, eles focavam muito mais no resultado só da pesquisa do que na jornada do cliente. Exatamente. E eu vejo que essas automações têm que ter foco sempre no cliente no centro, não é o resultado no centro. Você acredita, Juca, que isso é um problema das empresas hoje? Colocar sempre o resultado no centro quando devia ser o cliente no centro? Eu acho que é bem complexo. Assim. Eu acho que tem que ter o resultado para ti, mas através do cliente. A gente não pode separar as duas coisas, entendeu? Eu acho que o chatbot, ele precisa ser bem... Na verdade, qualquer tecnologia, ela precisa ser bem aplicada, né? Eu estou de olho aqui num laboratório que eles estão começando com essa transformação digital, né? A pessoa tem a mente bem aberta, sim, eu vejo que ela tem a mente bem aberta, mas eu ainda vejo que não entendeu um pouco essa implantação sem afetar o cliente, sabe? Então, assim, eu penso que, por exemplo, o chatbot, se tu enfiar um chatbot lá com 30 perguntas antes de ser atendido, ninguém mais vai entrar no teu WhatsApp ali. Mas se tu botar também 2 ou 3 perguntas e que elas não vão gerar dados nenhum para ti, também não adianta. A gente precisa entender que o chatbot ele tá ali para resolver esse problema problema não, né? Mas para resolver essa questão da lei, que é do LGPD, para identificação, que eu acho que é muito importante, mas também para adquirir dados. Então, sim, lá no final do mês, o meu chatbot recebeu
32 conversas iniciadas pela Renata. Por que a Renata tá chamando tanto esse bot, a gente pelo chatbot? Aí sim, aí tu entra no cliente. Renata, vem aqui, vamos conversar. Entendeu? E aí tu saiu do chatbot e tu foi para uma conexão real e humana, né? Então a gente tem que entender que às vezes tecnologia, inovação e transformação digital não é só botar na mesa. Não é só chegar aqui, tipo, daqui a tua pizza. Tá, mas foi essa pizza que eu pedi? Por que vocês botaram azeitona se eu pedi sem azeitona? Né? A gente tem que entender que a tecnologia vem para ajudar, né? A IA. Essa semana eu demiti uma IA, né? Eu tô nessa pegada da rede social, a Renata tá me ajudando um pouco com isso. E eu pedi para ele, cara, faz um plano para mim aqui de postagem, tal. Aí ele me respondeu, fez o plano, e no final ele falou assim: se tu quiser eu faço um link do Canva personalizado. Deu, maravilha. Maravilha. Né? Pode fazer. Tá bom, daqui a 40 minutos eu te respondo. Aí eu fui fazer minhas coisas e tal, voltei uma hora depois. Tá, onde está o link? Não, Aí ela respondeu assim: eu sei que tu tava esperando em 40 minutos, mas eu ainda tô fazendo. Daí vai levar mais 50 minutos. Deu, peraí, amigo. Aí eu tô falando com uma pessoa ou tô falando com a IA, né? E aí eu falei assim, ele não vai me entregar, mas eu vou ficar aqui testando isso, assim, porque me despertou uma coisa na mente assim, que assim, cara, como é que eu vou colocar como é que eu vou integrar uma IA para um chatbot de um cliente se ela não vai entregar o que o cliente está querendo? Oi, Juca, mas até as IAs estão aprendendo a dar desculpa agora. Exatamente. Então, assim, eu fiquei assim, como assim? Aí eu falei, agora eu vou, entre essas, brincar, né? Mas eu falei, tá, olha só, tu acabou de me falar que tu ia fazer em 40 minutos e tu não é uma pessoa, tu é uma máquina. Tu deveria estar fazendo isso. Aí ela pediu desculpa, eu peço desculpas, deu sim, mas tu é uma máquina, por que tu tá pedindo desculpa, né? Tá, daí eu pedi pra fazer de novo, e aí não fez, tenta fazer em PDF. Aí ela acionou lá o Python, aí ela trabalha com Python, aí fez um PDF, mas fez tipo um texto, como se fosse um Word, assim, um textinho. Deu, cara, não é isso que eu quero. Desculpa por não entender e tal. Deu, olha só, tá demitido. Aí eu escrevi, você está demitido. Desculpe por não atender a sua proposta. Desculpa. Então, assim, a gente precisa entender a jornada do cliente, a gente precisa entender o cliente, porque tudo que a gente faz não é só assim botar na mesa e aqui, ó, tá aqui. A gente não pode botar uma plataforma na internet, agora tem uma plataforma que ela faz X coisas. Tá, mas como que ela faz? Quem que vai atender? Qual é o segmento que vai atender? Quem é o cliente que vai estar usando essa plataforma? Ô, Juca, e como que funciona a questão de treinamento da equipe? Porque assim, o dono entendeu que ele tem que implantar melhorias e que ele vai levar lá a tempero ágil que vai dar uma ajudada. Mas a gente sabe que para poder alimentar tudo isso que depois vai passar por toda essa análise, precisa de pessoas. E as pessoas são muito fechadas para as mudanças, muito fechadas para mudanças. Que nem eu disse, na empresa que eu trabalhava, quando eles mudaram a questão do WhatsApp, foi geral. Quem trabalhava na ponta virou. Nós temos um grupo para reclamar entre nós. Nossa, vocês nem podem saber disso, né? Nem sei se esse grupo existe ainda. Mas na época a gente criou um grupo só pra gente poder chorar as nossas pitangas, porque aquilo que a gente já estava tão habituado a fazer, que era ter o WhatsApp no meu celular, carregava junto comigo, eu estava na rua, eu podia responder, eu era mais ágil pro meu cliente, eu conseguia atender a dor dele, e agora eu tô sendo literalmente boicotada de cima para baixo, porque eles eram que implantaram um sistema e eu sou obrigada a mudar isso. Como que funciona em relação à temporada? Vocês dão esse treinamento para essa equipe? Vocês mostram para a equipe o porquê? Porque eu vejo que a maior dor das pessoas em relação à mudança é não entender por que mudou. Sabe? Empresário, isso é importante. Eu falo isso porque quando eu era funcionário, as mudanças chegavam de cima para baixo e ninguém explicava por que mudou. Sim, a gente... eu acho que isso é um ponto muito importante de exatamente esclarecer por que está acontecendo a transformação digital. Umas 2 semanas atrás, a gente foi em umas filiais aqui da Multiban para exatamente fazer esse trabalho. Então, assim, a gente implantou o sistema de indicadores
E aí eles têm que preencher um formuláriozinho, tudo pelo celular ali, eles não têm, né, computador e tal, é o pessoal na operação, mas eles têm o celular ali, têm acesso, eles precisam fazer ali os formulários. Checklist de frota, se acontece um acidente daí tem que fazer o formulário, enfim. Eles querem uma compra, por exemplo, precisa de alguma coisa para filiar, precisa de uma solicitação de compra, faz pelo celular. Isso tudo é tudo na mesma plataforma e ela gera todos esses dados lá depois para o tático e estratégico verem um BI lá. O BI é pro operacional? Não. Mas eu fiz questão de ir lá na filial e sentar do lado deles, abrir o computador e falar: sabe por que vocês estão preenchendo esse formulário? É para ter esses dados aqui. Então eu sentei com os motoristas lá e mostrei. Quando vocês preenchem uma ordem de oficina, tá mostrando para mim aqui. E esse caminhão está gerando tanto de despesa. Esse caminhão aqui, ele já foi 10 vezes para a oficina pelo mesmo motivo. E aí o nosso líder de oficina vai analisar esses dados aqui, e aí é um serviço dele vir aqui e entender esse caminhão. E aí levar esse caminhão para ser resolvido. Por quê? Porque agiliza o trabalho de vocês, ele vai ter um tempo de reação muito menor e esse caminhão vai dar menos despesa porque a gente está atacando já na fonte, né? Então, assim, é para isso que vocês precisam fazer esse formulário aqui. Então, esse esclarecimento que a gente tem que ter, principalmente com o pessoal de ponta, é muito importante. Porque não é só chegar lá e enfiar a goela abaixo lá no cara, faz aí o formulário. Não é assim. A gente precisa ter essa consciência que não é um ou dois que vão operar ou vão ter os resultados com tecnologia e com inovação. É uma cadeia de pessoas que precisa essa informação girar para poder chegar no resultado. Então, quando o Juca entra lá e monta uma plataforma de indicadores que tem lá, a gente acha que está chegando na beirada de 40, 45 formulários. E todas as pessoas da empresa precisam preencher esse formulário para subir para o tático e poder começar a atacar aonde está dando mais despesa, ou preventivamente também, por onde que poderia dar uma despesa, e aí depois esses dados subirem para o estratégico entender que não dá mais para ficar investindo nisso, ou a gente precisa investir mais nisso. Sim. Isso é uma cadeia de pessoas, né? Uma cadeia de pessoas que a informação está girando, e se uma delas sair fora dessa cadeia, o dado não serve mais para nada. Então, assim, a gente faz questão de mostrar o processo de ponta a ponta, né? A gente vai lá em cima, explica por que a gente precisa, explica qual é o resultado que vai trazer, e também vai lá na outra ponta e fala: olha só, depende de vocês. Isso aqui depende de vocês. Porque no final do dia, se a empresa tem uma participação de lucro, ou se ela tem uma premiação, ou se tem qualquer coisa, a gente vai tratar pelos dados. A gente não vai tratar porque merece ou não merece. Sim. Né? A gente vai entender que, cara, reduzimos custos, aumentamos a agilidade, o cliente está feliz. Cara, a gente precisa dar um prêmio, precisa ter né? Então, mas assim, do achismo? Não é do achismo. A gente precisa estar lá e aí fazer todas as pessoas entenderem todos os motivos, né? E outra, antes era em papel. Então a gente chega pro cara e fala assim: o que tu prefere? Pra preencher aqui, ficar 10 minutos preenchendo papel, ou 1 minuto preenchendo formulário? Porque o papel também é assim: tu vai lá e preenche problema na roda. Daí no outro dia ele bota problema no roda solta. No outro dia ele fala roda... A linguagem nunca é a mesma. Nunca é a mesma. Quando a gente padroniza dados, daí a coisa fica melhor, né? Então a gente explica isso para eles também. Olha só, agora tá o dado padronizado. Um monte de coisa que tu não precisa preencher mais porque já vem automático. Então quando ele clica numa certa situação lá, já vem a resposta já vem pronta. Então é isso, a tecnologia vem de ponta a ponta, mas eu acho que é super importante não estar enfiando goela abaixo. A gente precisa esclarecer o motivo
e também precisa mostrar o resultado, né? Eu vejo que isso é consequência do momento que nós estamos vivendo. A única era, gente, que você não queria nem saber o que fazer era lá na Revolução Industrial. Que você era contratado para apertar um parafuso e você só apertava o parafuso e você nem queria saber para que era aquele parafuso. Você só queria trocar seu tempo por aquele dinheiro e ir embora. É aquele caso do senhorzinho de 80 anos que não gostava de falar porque ele tinha medo de ser demitido. Tanana. Por quê? Porque isso era lá na era industrial. Hoje em dia, se você me demitiu, amigo, tem mais 1 milhão de empresas querendo me contratar, porque essa é a realidade do mercado hoje. Então, até o próprio colaborador, ele quer viver uma experiência diferente dentro dos seus empregos, porque se ele tiver que fazer algo sem entender o porquê, ele vai te largar e ele vai procurar outro emprego. Então, nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de Power BI, nós estamos falando de análise de dados, mas até dentro da tua própria empresa você tem que entender que processos precisam ser bem comunicados, porque ninguém fica mais, né, Juca? Onde não entende o porquê, o motivo, o que eu tô fazendo vai gerar de resultado, de consequência. E se eu errar? Se eu errar, qual que é a consequência desse erro? Né? Não é só penalizar o erro. Nós estamos vivendo na época em que a cultura do erro está sendo valorizada, porque é aí que nascem as coisas inovadoras, a questão da inovação. Até no podcast anterior com o Marcos, a gente estava falando bastante sobre essa questão da inovação, porque é o grupo, né, que a gente se inseriu ali. E a inovação parte, geralmente, da não penalidade do erro, né? Porque o errar também faz parte. E em relação à tecnologia, também existem os erros, né? E como que funciona isso, assim? E aí, preenchi errado, o dado veio errado. Como que eu identifico a decisão a ser tomada? Analiso de novo? Repito o teste? O que eu faço? Então, a gente usa a metodologia ágil, né? Então, a gente é o processo e a melhoria do processo. Então, de tempos em tempos, a gente começa a analisar esses dados aqui. O dado é tão legal porque tu olhando para o BI ali, tu olhando para o dado, tu já consegue entender se o cara tá fazendo ali, tá preenchendo ali o que é o certo, tá olhando mesmo. Vou dar o exemplo aqui do checklist, né? Da frota. Se ele tá mesmo conferindo o caminhão, ou se ele só tá botando tudo ok ali para tipo, sair logo e coisa. Olha só. Porque ao longo do tempo o dado começa a te mostrar isso. Né? Olha só, esse motorista aqui, o caminhão dele tá 97% bom no período. Só que o outro motorista que saiu com o mesmo caminhão não tá 97%. Tá 23%. Então, quando tu começa a analisar dados, tu começa a entender até o que eu falei. Até o comportamento. Tu começa a entender até o comportamento humano. Né? O dado também traz isso pra gente de legal, assim, tu começar a engajar. Né? Então, assim, quando a gente começa a ter dados de formulários que não são para gestão de pessoas e tu começa a entender o perfil, tu começa a atacar também a área de recursos humanos, a departamento pessoal, começa a trazer esse cara para dentro e perguntar para ele o que está acontecendo, por que tu não está preenchendo certo, né? Será que realmente a gente precisa desse cara? Ou será que a gente precisa engajar esse cara? Sim. O que está acontecendo com ele aqui? E é sempre assim, pessoas, processo, tecnologia. O processo a gente tem, é o formulário. Tecnologia é como o formulário chega para o tático estratégico. Mas a gente precisa das pessoas, né? E essas pessoas também. Estratégico, tático, operacional. Não adianta também lá o operacional passar 15 minutos lá, tirando foto, preenchendo tudo bonitinho no caminhão. Sim. Se o tático chega ali e... ok, não vou fazer nada com isso aqui. Não, a gente precisa também, a gente precisa agir lá no tático. Sim. E também precisa agir lá no estratégico, né? O estratégico está vendo os números lá, está vendo que isso aqui está tudo errado. Tá, mas aí mantém assim que... tá bom. Não é assim. Os dados vêm para a gente fazer tomada de decisão, né? E se o dado chega errado, a gente também tem que tomar uma decisão quanto a isso. Porque o dado mostra que está errado. Quando a gente, por exemplo, tu pediu uma pizza, aí tu vai lá no iFood, lá, tu vai lá no aplicativo, que ele tem agora um monte de aplicativozinho, né, das pizzarias, tu vai lá e tal, aí tu botou tudo lá, e aí meu número é o 1001 e eu botei 101, esqueci um zero. Onde que tu acha que o cara vai entregar a pizza? Né? E aí o que gera disso? Aí qual é a complicação disso aí? Pô, aí tu vai ficar bravo, tu vai ficar nervoso, daí a pizza vai voltar, não é culpa do cara, não é culpa da pizzaria, né? A culpa é tua. De quem preencheu. Cara, a gente fez tudo para tu receber uma experiência boa, mas aí tu preencheu errado,
né? E o consumidor lá no final é tu. Aí, assim, como que a gente faz para melhorar? Cara, eu tô recebendo, toda vida eu recebo pizzaria, o cara que é da pizzaria, toda vez eu recebo o número da residência errado. O que eu faço? Cara, bota lá um verificador. Tem certeza que esse número tá certo? Lá no formulário que a gente botou lá, a gente botou embaixo o consentimento, ele tem que clicar, e depois tem um outro embaixo. Você leu atentamente todas as respostas que deu? Sim, eu li. Aí tem um botãozinho, ok. Senão ele não consegue mandar o formulário. E aí já aconteceu. Cara, mandei o formulário errado. Mas tu clicou, o que tu disse que tu leu? Tudo certo. Entendeu? Então a gente começa a engajar as pessoas com isso. Sim. Porque a mente humana é assim, né? Se não precisa, não faz. Sim. E aí isso também, se não precisa, não faz, é uma das maiores dores das empresas crescerem. Né? Porque tudo precisa ser feito. Então, a jornada do cliente, a inovação, transformação digital, as pessoas, os processos, elas precisam acontecer nas empresas. Senão, tu é mais um. Tu é só mais um ali, tu é só mais uma pizzaria, tu é só mais uma empresa que implanta chatbot IA, tu é só mais um prestador de serviço ali que entrega, sei lá, uma costureira, não sei. Agora, sim, costureira te liga e te fala assim, Renata, aquele vestido que tu queria pro casamento lá, ficou bom? Sim. Tem certeza que tu não quer dar mais uma apertadinha? Tu já provou? Tá tudo certo? Tá tudo certo, tô indo pro casamento. Depois do casamento ela te liga, e aí, foi sucesso lá no casamento? Foi sucesso, show de bola. Tu vai voltar nessa mulher, né? Com certeza. Então, assim, e aí, né, daí aqui já viajando demais, assim, daqui a pouco a costureira tem um negócio a laser, e aí tu tira uma foto lá da pessoa, a pessoa já se vê com o vestido lá. Aí são consequências, né? São coisas que a gente vai adicionando para ter um diferencial. A gente fala, né? Inovação não precisa ser complexa e nem muita coisa. Vou dar um exemplo de onde eu compro o gás de cozinha. Tipo, a assistente virtual do gás de cozinha chama Yuli. E aí eu compro gás, beleza, e muito rápido o chatbot, até prefiro, porque comprar gás não é algo que eu preciso ficar falando com alguém. Eu preciso selecionar o tamanho do gás, saber se o preço está dentro do que eu posso pagar e pronto, pagar. E é isso que eu preciso, escolher a forma de pagamento e pronto, saber que o gás está chegando na minha casa. E por que eu compro nesse lugar? Primeiro, eu não preciso mais repetir endereço, ele já sabe que sou eu. Então, toda vez que eu peço, ele já só me pede para confirmar. Confirma se é para entregar no seu endereço. Beleza, eu confirmo. Quando passa, Juca, o período, de repente eu recebo no meu WhatsApp uma mensagem da Yuli e fala assim para mim, o seu gás está acabando. Verificamos aqui que pela data da sua última compra, o seu gás está acabando. Saiba que nós estamos aqui a qualquer hora. Mas olha que legal, porque é uma empresa de gás, todo mundo entrega gás aí, né? Todo mundo não, mas assim, tem muito... É que nem tu falou, não tem mistério. Não tem. Mas aí implantaram inovação, fizeram uma inovação, e aí onde que tu vai pedir sempre gás? Não tem. Só que aí que tá o diferencial, porque todo mundo pode fazer isso, mas aí que tá o diferencial. Fizeram bem feito. Foram ali, testaram, tiveram a mente... Uma coisa que é muito importante na inovação é ter a mente aberta. O empresário que quer a sua empresa com inovação, com inovação e transformação digital, ele precisa estar com a mente aberta. E abrir a mente é muito difícil. Sim. Então, quando o dono desse Disque Gás aí, ele colocou um chatbot lá, e aí a minha cabeça começa a ferver, porque daí eu já imagino que a empresa que colocou esse chatbot talvez tenha a mesma metodologia de trabalho que eu tenho. O que tu precisa, amigo? O que tu gostaria de ter? Cara, eu queria ter uma experiência que, se eu sou quem tá pedindo gás, eu queria ter uma experiência assim, olha, na primeira vez eu vou botar todos os meus dados, na segunda vez eu não quero mais botar nada. Eu só quero confirmar que nem tu falou ali. Sim. Preciso de gás. Tá bom, tá indo. É isso que a gente precisa, sabe? A gente não precisa complicar as coisas. Não nesse segmento. E aí eu preciso que ele tenha. E aí você percebe a gestão eficiente dos dados em relação já ao cliente daí, né? O CRM deles. A ponto de a inteligência saber que eu comprei gás há mais de 45 dias, sei lá qual é a média que eles fizeram ali para eles poderem me avisar. E aí eles me mandarem uma mensagem para te lembrar, eu sei que seu gás tá acabando. Não acabou ainda, mas tá acabando. Hora que acabar, tô aqui. A gente chama isso de machine learning.
Quando a gente fala de machine learning, a gente acha que é o Exterminador do Futuro, né? Que vai ficar maluco, que um robô vai matar todo mundo. Não é isso. Eles vão se revoltar. Machine learning é exatamente isso. Ele vai pegar, ele vai acumular dados. Então a Renata pediu o dia 1º, depois pediu o dia 1º de novo, 30 dias. Daí desse dia 1º aqui, ela pediu agora 1 mês e 10 dias. Então a média é 1 mês e 5 dias. Daí agora ela pediu 1 mês e 10 dias de novo. Então a média é 1 mês e 7 dias. Isso é machine learning. A máquina vai aprendendo de acordo com as respostas que tu tá dando para ela. E aí ela vai a cada vez que tu compra, aí ela vai compilando isso e vai te retornando. Olha só, teu gás vai acabar daqui a 7 dias. Porque a média é 1 mês e 7 dias. Então lá no 1 mês, ela te manda uma mensagem. Tá programada, né, para me avisar. Isso aí a gente chama machine learning. Então a gente pega os dados e aí a gente bota um script lá, uma IA, hoje é IA, né? A gente pede para a IA fazer um script. Olha só, toda vez que a Renata pedir, tu vai fazer uma média dos dias que está sendo pedido. E aí, 7 dias antes, tu manda uma mensagem para ela que vai acabar, para ela não ficar lá sem. Não vamos chamar ela um dia antes, porque talvez ela acabe realmente um dia antes. Vamos dar uma margenzinha de 7 dias ali. Então, assim, só que assim, eu acho isso aí eu acho muito legal porque a implantação foi muito bem feita. A empresa chegou, sentou do lado do empresário e falou: o que tu precisa, o que tu quer, é isso que a gente entrega, vamos melhorar. E é verdade, eu acredito que seja personalizado, porque quando eu fui porque assim, logo que eu conheci esse fornecedor de gás, tinha me mudado para aquele bairro, e aí eu fui procurar todas. E a maioria era com um chatbot, mas completamente ineficiente, um negócio amarrado. Você respondia, ele não entendia, isso e aquilo. Até que eu desisti, realmente fui procurando, até que eu achei essa e por lá eu fiquei. Mas eu concordo que o personalizar, porque só jogar tecnologia lá vai virar mais do mesmo e a gente vai pegando raiva depois dos. Aí a gente volta pro Instagram ali dos faladores. Né? Olha só, tem um chatbot aqui que te entrega gás. Vai resolver o teu problema. Daí tu vai lá e... é R$9,90. Tu vai lá, compra. E aí o chatbot é um chat... Tá, mas olha só, toda vez que tu vai comprar nesse Disque Gás, tu tem que botar todos os seus dados de novo. Ele não te avisa que vai acabar em 7 dias, porque é só mais um chatbot, entendeu? É só mais umas 52 mil planilhas lá. É só mais um mentor lá que tem 6 curtidas no post dele, entendeu? Então, quando a gente fala de inovação, e quando a gente fala de transformação digital, e quando a gente fala de empreendedorismo, e aí de micro e pequenos e médios, a gente tá falando que o diferencial deles é exatamente esse, entendeu? Cara, tu precisa ter lá 505 mil seguidores, 23 mil curtidas, para tu ser um bom prestador de serviço? Não. Né? Não precisa, mas não você tem que ter... Mas tu tem que ser um bom fazedor. Né? Tu tens 505 mil seguidores lá, 23 mil curtidas no teu post, cara, tu tá sendo um bom falador. Entendeu? Mas tu tá sendo um bom fazedor também. Então todo esse papo foi da gente entender que o cliente precisa, né? Tu perguntou para mim, precisa ser o centro. Eu acho que é uma coisa paralela. Ele precisa ser o centro junto com a mente aberta do empresário, do empreendedor, para ter uma experiência boa para ele. Porque se tu quer ser um empreendedor que tu só vai entregar alguma coisa e aí tu espera os clientes virem e tipo, consumam o que eu estou vendendo, talvez tu não vai ser não vai ter um diferencial, entendeu? Hoje, para mim, o diferencial é exatamente esse. Tu está perto do cliente, com tecnologia, eu entendo que hoje, por exemplo, quando eu falei a história de contratar uma internet, eu não quero mais ficar falando com uma pessoa e tipo, cara, olha só, eu sou o Juca, moro em tal lugar, não sei o que, não sei o que. Eu quero o chatbot para mim. Eu quero o chatbot no meu celular falando, preenche o teu nome, o teu endereço e tal. E aí agora já tem, estamos vendo aqui se tem disponibilidade na tua área, tem. E aí, quando eu tiver uma dúvida, aí sim, que nem eu fiz, eu quero falar com o atendente, porque eu quero saber se vão botar fibra dentro do meu apartamento. Aí sim eu quero falar com uma pessoa. Se não, vai lá e me entrega e acabou, entendeu? Eu tenho nosso carro hoje, eu comprei pelo telefone. Então foi assim, tem disponibilidade na cidade? Tem. Para quando? Qual é a cor? E eu quero fazer assim, assim, assado. Dá ou não dá? Dá. Ok. E foi assim. Eu não falei com ninguém, eu só fui lá, eu só falei com alguém quando eu fui lá pegar ele. Buscar o carro.
Mas é isso que a gente quer, entendeu? Cara, pô, Juca, mas aí tu tá sendo muito... Tem um Black Mirror agora, né? No Netflix, que o cara bota um negócio lá e fica... Eu assisti, a gente Tá sendo muito assistiu. assim... Não, cara, mas é que a experiência que eu tive com a venda, pra mim, foi muito boa. Sim. Mas aí a minha mãe, ela odeia telefone. Ela odeia tecnologia e tal. A minha mãe vai lá na loja, ela vai querer sentar no carro, ela vai querer negociar, ela vai querer que explique tudo pra ela. Por que esse botão faz, o que esse botão não faz. Mas aí é outro cliente, entendeu? Sim. É outro cliente. E aí, essa mesma empresa que eu comprei o carro também oferece esse serviço lá. E aí é que tá o X da questão, entendeu? Juca, todos os seus clientes precisam sentar do lado deles? Não. Juca, olha só, preciso disso aqui. Consegue pra mim? Consigo. Sim. Aí eu boto lá pra ele, tá tudo certo? Precisa de mais uma coisa? Não preciso. Valeu, obrigado, tchau. Mas aí eu vejo que é uma visão massa, porque, de novo, é olhar pro cliente. Vai ter cliente que vai ter uma necessidade mais especial em relação ao meu atendimento. Outros não, só querem simplesmente comprar e ele já tá com essa decisão feita, ele não tem dúvida, ele só quer pagar. Porque tem esse cliente também que só quer pagar, né? Então, eu vejo que é muito nisso. Mas assim, Juca, depois desse tempo falando, que eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui, mas já faz tempo. Eu acho que a gente só precisa, antes de finalizar, falar para as pessoas o que elas precisam observar nos faladores e nos fazedores. Como que eu comprovo que uma pessoa, o que ela está falando, ela realmente está entregando? O que a gente deve observar para ser um antídoto mesmo, para não cair aí nessas conversas, adquirir uma coisa e depois acabar ficar frustrado e coloca todo mundo na mesma caixa, né? Porque eu conheço gente que fala assim, não, eu já tentei informatizar o meu negócio, já tentei fazer a transformação digital aqui, não deu certo, investi dinheiro, gastei, não quero mais. Agora eu vou ficar aqui, do jeito que eu tô, né? Porque a gente sabe que isso também pode ter acontecido com alguém que vai estar aí nos ouvindo. O que fazer para não cair nas armadilhas? O que observar? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode focar, assim, que qualquer pessoa pode entender esse processo. A primeira é a prova social, e essa prova social pode ser qualquer dispositivo que te mostre que aquela pessoa tem autoridade do que está falando. Então, por exemplo, quando tu vai numa loja virtual, no Mercado Livre ou numa Shopee da vida, tu quer comprar um produto, o que tu faz? Nossa, que lindo o produto, não sei o que, não sei o que. O que tu faz? Tu vai lá nas estrelinhas, clica lá nas estrelinhas, vê as fotos, as pessoas estão conversando ali, estão falando, e, pô, realmente isso aqui é coisa. Quando eu compro na Shopee, a primeira coisa quando vem a lista que eu olho é quantos mil vendidos foram. Porque se foram vendidos tantos mil, não é possível que esses tantos mil foram enganados, né? 20 mil pessoas foram enganadas. E aí tu segue o processo. Segunda coisa, eu entro ali, vou lá, vejo se realmente é tal, tal. O segundo processo que eu entendo é tu pesquisar esse fornecedor, né? Que nem eu faço, que nem eu tô falando aqui, sobre, vou dar o exemplo da mentoria. Pô, tem dados. O dado, ele te mostra tudo. Tudo. O Instagram não tá à toa ali pra ser todo mundo aparecer e tipo, agora eu sou o bambambam do Instagram e tal. O Instagram tá te mostrando dados ali. Então, quando o cara patrocina lá um story que ele vai te vender de 20 mil a 50 mil por semana e que ele é o cara, tira uma foto linda lá e fez um negócio ali. E aí tu entra no perfil do cara e o cara tem talvez esses 20 mil seguidores, se tu for analisar os seguidores deles ali, talvez sejam todos indianos também. Né? Porque daí tu chega ali no post dele só tem 6 curtidas. Pô, cara, dá um passinho atrás, né? Dá um passinho atrás e, cara, será que eu compro essa mentoria, né? Daqui a pouco aparece um cara com 1 milhão de seguidores, que o cara tem 20 mil curtidas em cada post, e aí tu entra no site do cara e tu vê depoimento, pô, esse cara aqui, legal. Sabe uma coisa que eu olho muito quando eu vejo um mentor, ou alguém que eu quero me inspirar e tal? Quem são as pessoas que eu conheço que também segue elas?
Exatamente. E aí eu troco uma ideia. Tipo assim, de verdade mesmo, eu agora tô selecionando muito essa questão de conteúdo, porque nós somos produtores de conteúdo. Então eu tenho que estar sempre com muitas ideias na cabeça pra mim poder fornecer, por exemplo, eu vou fechar uma parceria com o Juca e eu vou ajudar ele a estruturar a rede social dele. Então a primeira coisa que eu tenho que investigar é o Juca. Qual que é o formato criativo que ele gosta de fazer, que ele gosta de gravar, qual que é o tom de voz que o Juca gosta de falar. Depois o que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas que têm o mesmo perfil do Juca, pra elas me inspirarem a ter ideia de conteúdo pro Juca. Então eu vou em muitos. Aí eu entro lá no perfil, aí eu vejo, tem uma pessoa que eu conheço que segue essa pessoa também. Vou trocar uma ideia sobre ela. Quais os conteúdos que você já consumiu dessa pessoa? Ela também tá no YouTube? Aí eu vou lá no YouTube e vou ver o que ela tá ensinando no YouTube. Faz sentido? Cara, ela tá falando muita balela aqui, porque não é possível que você também não entende um pouquinho sobre o assunto. A gente entende um pouquinho sobre cada coisa. E aí eu vou selecionando quem é que vai ser realmente ali, quem vai me ajudar e quem é que não vai me ajudar. Porque realmente, na era da internet, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê, gente? Porque quem aparece pra você não é quem é o melhor. É quem paga mais pro Instagram pra aparecer pra você. Exatamente. A gente tem que falar a verdade. Todas essas ferramentas são ferramentas que eu pago pra aparecer pra você. Pode ser que daqui uns dias você me vê toda hora aqui da Grande Florianópolis. Se eu botar dinheiro lá, você vai me ver toda hora. O brasileiro é muito consumista. Muito. E ele tem que tomar cuidado com isso, exatamente isso, né? Então, existem um monte de técnicas aí, né, para colocar o brasileiro para comprar mesmo. Eu não estou dizendo que não tem que comprar, eu acho que tem que comprar, mas compra com qualidade, né? Compra um serviço, compra um produto que vai te trazer resultado, que tu vai conseguir, se não der um resultado, tu vai conseguir conversar com alguém, se alguém te apoiar, porque tu precisa, né? Juca, quando eu trabalhava na instituição financeira e chegava alguém que tinha caído num golpe, eu virava e falava pra ela assim, qual foi a promessa? Porque assim, geralmente quando você cai num golpe, a promessa é espetacular, a proposta é muito boa. Vou dar um exemplo, o OLX. Um cooperado meu perdeu 45 mil num golpe da OLX, comprando um carro que não era de verdade. Chegou aí no cartório com a pessoa com o carro. Quando ele fez o Pix foi pro fraudador, o dono do carro não recebeu o dinheiro e ele perdeu o dinheiro. E aí eu fui investigar. Como que isso aconteceu, cara? Cara, foi incrível. O carro tava à venda 7 mil abaixo da tabela FIP. Ele foi visitar o carro tava perfeito, sem nenhum problema. Aí você tem que acender uma luzinha aí. Como assim? Na era onde os carros velhos estão mais valorizados que os novos, praticamente, onde a tabela FIP tá nas alturas, porque teve um tempo agora bem recente que foi isso, né? Carro velho ficou muito caro. E aí eu encontro um carro topzera na OLX, 7 mil abaixo da FIP. Quando eu vou fazer o Pix é no nome de uma outra pessoa que não é a que tá na minha frente. Amigo, pelo amor de Deus. Tem que investigar, né? Eu acho Tem que investigar. É que nem eu falei, né? O essencial e o que é o que não é essencial e é difícil sempre vai ser bom. Porque é o difícil, né? E o difícil é trabalhoso. Então, a gente precisa investigar, a gente precisa entender o que está comprando, o que está consumindo, o que está, né, o que precisa. Às vezes a gente não precisa. E aí tu está consumindo aquilo ali, né? Só pelos gatilhos que foram colocados, vai ficar para fora, você vai perder, você não vai participar desse grupo, você vai ficar fora da bolha. Tem tantos gatilhos. Os bons incomodam, né? Então, assim, às vezes os caras estão indo nessas pessoas que são consumistas, né? Que tem os gatilhos, tem as técnicas de venda e tal, ok. Mas e aí, quem é que está dando resultado mesmo? Né? Então, a gente tem que ficar um pouquinho... O teu dinheiro, ele não é só dinheiro, né? Ele te agrega valor e quando tu tá em busca de resultado, é para tu ser mais, para tu ter mais valor, ou para tu ter mais valor, né? E se tu tá ali tentando, testando, daí é complicado, né? Não chega a lugar nenhum, né? Então, a ideia é que a gente dá um passinho para trás, entende o que tu precisa, procura alguém que vai suprir a tua dor, que vai entender a tua dor, e aí tu investe bem nessa pessoa, porque daí é essa pessoa que vai resolver o teu problema. Que massa. Juca, obrigada mesmo por esse bate-papo. Você que assistiu até agora, nesse tempo todo, eu sei que não vão ser muitas as pessoas, mas as que chegarem aqui, encaminha esse vídeo pra gente que precisa entender um pouquinho mais sobre essa transformação digital, entender que existem bons profissionais aí que não estão querendo te entregar uma receita pronta, mas que está querendo fazer algo que seja personalizado para aquilo que você precisa, né? E
por último, de fazer um convite, a estar com a gente, né? Nós temos um grupo que é o Núcleo de Inovação ali da Enflo, né, de São José, onde a cada 15 dias a gente se reúne para poder falar sobre inovação. Inovação em todas as áreas, é um núcleo multissetorial, então não importa qual segmento você é. Se você entende que do jeito que tá, não dá para ficar e que você precisa inovar em alguma coisa, vai lá. Às vezes, um encontro vai te dar um insight que muda o rumo do teu negócio. Só precisa se mexer, sair da zona de conforto e entender que você precisa dedicar, nem que seja um pouquinho do teu tempo aí mensal, para poder se colocar nesses ambientes que vão te tirar dessa zona de conforto e vão te fazer pensar no teu negócio de outra forma. Porque às vezes ali dentro, no meio do problema, você não está encontrando uma saída. Mas às vezes você sai de dentro do problema, ouve outras pessoas, você pode ter insights assim, ó, que vão levar o teu negócio para outro rumo. Então, você vai ser muito bem-vindo lá, na verdade, Juca? É isso aí. Eu acho que o associativismo ele vem para exatamente abrir essas portas. Às vezes não precisa de transformação digital e inovação, mas precisa de outros como eu. Eu faço inovação e transformação digital, mas eu precisava conhecer pessoas igual a Renata, igual o Gustavo, mais uma galera lá, para poder começar a me posicionar. Eu não me posicionava, eu preciso me posicionar. Eu acho que eu tô gostando muito, tô bem contente com isso. E isso só foi possível porque eu tive a mente, né, a mentalidade de me inserir nessa comunidade e já abriu algumas portas para mim, né? Então, tá bem legal, assim, esse processo aí. Que massa. Então, se você também quer portas abertas, vem com a gente. Daqui mais 15 dias vai ter encontro, hein? Então, ó, só seguir as nossas redes sociais. Ô, Ju, onde que as pessoas encontram a Tempero Ágil? Vamos falar sobre isso, né? É importante. Tem o site www.temperoagil.com.br. A rede social é Tempero Ágil, tudo junto. E no LinkedIn também é Juca Soluções Ágeis, mas procurar por Tempero Ágil também acha lá. Então, segue o Juca, segue a gente, Prospere Underline Agência, Renato Alexandre com 2 L's, a gente vai estar sempre falando sobre inovação lá, porque hoje já faz parte do nosso dia a dia, a gente já não consegue mais não pensar em inovação, e todas as vezes que a gente vai num lugar e encontra algo inovador, a gente compartilha, porque isso é muito massa, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia incrível que mudou o negócio dela e que se eu compartilhar, você pode mudar o seu também. Então segue a gente lá e até a próxima Empreendecast aqui na Prospere Agência.